Há milhões de anos a Terra era um lugar totalmente diferente. Todos os continentes estavam unidos, repletos de vida incrível. E às vezes, aterrorizante. Antes dos dinossauros, outras criaturas gigantes governavam nosso planeta. Bem-vindos ao período Permiano. O Permiano começou há cerca de 300 milhões de anos, com a Terra emergindo de uma era glacial. No início desse período, nosso planeta estava passando por uma transformação, tornando-se tropical, com uma diversidade impressionante de plantas e uma rápida evolução de insetos e animais. No entanto, como sabemos, a história da Terra é repleta de mudanças dramáticas. Nos 50 milhões de anos seguintes, o clima esquentou, levando ao evento mais devastador da história da Terra, conhecido como a Grande Extinção. A Grande Extinção foi uma das maiores catástrofes de extinção em massa já vistas, eliminando quase tudo o que habitava nosso planeta na época. Mas antes de mergulharmos nesse sombrio evento, vamos fazer uma viagem épica ao passado, até o próprio Permiano. Se pudéssemos viajar no tempo para cerca de 300 milhões de anos atrás, aterrissaríamos no coração de um supercontinente chamado Pangeia. Este continente colossal ocupava 1/3 de toda a superfície da Terra. Embora o oxigênio fosse provavelmente mais escasso do que hoje, ainda poderíamos respirar, embora o clima fosse bastante frio. À medida que o Permiano avançava, o planeta se aquecia e Pangeia se transformava em um paraíso tropical. Florestas exuberantes se estendiam por vastas áreas. O Permiano era uma era vulcânica, com erupções violentas que mudavam o clima e moldavam a paisagem. À medida que as grandes florestas úmidas começavam a secar, novas formas de vida surgiam. Foi nessa época, há cerca de 290 milhões de anos, que as primeiras plantas com sementes, chamadas gimnospermas, apareceram. Elas espalharam sementes pelo continente, como um incêndio descontrolado. Nessas florestas antigas, insetos como cigarras e besouros já perfuravam e se alimentavam das plantas, como fazem hoje. Até mesmo baratas, embora gigantescas, em comparação com as atuais, perambulavam por essa paisagem pré-histórica. No entanto, elas não eram os seres dominantes. O que realmente chamava a atenção era o Dimetrodon, um antigo réptil que crescia até 5 metros de comprimento e pesava impressionantes 225 quilos. Esse animal era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele tinha uma vela ao longo de sua espinha que os cientistas acreditam ter ajudado a regular sua temperatura corporal. Esse predador andava de maneira semelhante a um crocodilo e certamente era uma criatura imponente. No Permiano Médio, outros répteis semelhantes a mamíferos, chamados terapsídeos, tomaram conta do planeta. Com mandíbulas fortes e dentes afiados, esses répteis tinham uma postura mais ereta, devido às patas localizadas sob seus corpos. Os terapsídeos variavam em tamanho desde o Deuterosaurus, provavelmente onívoro e com 5 metros de comprimento, até o Lycaenops, um carnívoro 5 vezes menor. Se você continuasse sua jornada pelo Permiano, encontraria ainda mais variedades de terapsídeos. À medida que o Permiano avançava, o planeta continuava a esquentar. A temperatura média global na Pangeia atingiu cerca de 25 graus Celsius. Vulcões liberavam gases de efeito estufa na atmosfera, alterando o clima e os níveis do mar. No entanto, a vida marinha encontrou maneiras de prosperar. Mergulhar no superoceano pré-histórico significaria nadar ao lado de tubarões ancestrais e peixes primitivos com ossos. Inúmeras outras espécies marinhas complexas surgiram e desapareceram à medida que o ambiente continuava a se transformar. No Permiano tardio, você teria a chance de conhecer o Lystrosaurus, um réptil que se assemelhava a uma mistura de lagarto e porco.
Surpreendentemente, ao contrário de muitas das criaturas pré-históricas aterrorizantes, o Lystrosaurus era um herbívoro de apenas 1 metro de comprimento, com pernas dianteiras fortes para cavar. Logo depois, evoluiu o Cynodonte, outro réptil semelhante a mamífero. Ele lembrava um roedor gigante, medindo cerca de 1 metro de comprimento, com bigodes e uma dieta baseada em pequenos animais e insetos. Mas esse período chegou a um fim trágico e brutal. Cerca de 252 milhões de anos atrás, aproximadamente 90% de todas as formas de vida vegetal e animal foram extintas. Esse evento é conhecido como a Grande Extinção e foi o mais devastador evento de extinção em massa da Terra. Os cientistas ainda debatem a causa, mas a maioria das teorias aponta para atividades vulcânicas explosivas. Grandes erupções lançaram enormes quantidades de cinzas na atmosfera, bloqueando a luz solar. Com a falta de luz solar, as temperaturas globais despencaram abruptamente, levando à morte das plantas e, por consequência, dos animais que dependiam delas. No entanto, a tragédia estava longe de acabar. Devido às enormes quantidades de dióxido de carbono liberadas durante as erupções vulcânicas, as temperaturas globais subiram novamente, ainda mais do que antes. Isso fez com que o superoceano perdesse a maior parte de seu oxigênio, o que resultou na morte da maioria das espécies marinhas do Permiano. No final, mais de 95% das espécies marinhas e mais de 70% das espécies terrestres foram extintas. Esse evento de extinção em massa é tão devastador que poderia nos fazer desejar trazer de volta todas as criaturas que já desapareceram, inclusive os dinossauros. No entanto, essa é uma história para outro episódio de Essencial.